Começa agora o primeiro episódio do ano do Geração V, do programa de comentário político da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto, e hoje temos connosco mais um candidato ao mais alto cargo da nação. Já recebemos Luís Marques Mendes, João Coutinho Figueiredo, Catarina Martins, António José Seguro e Jorge Pinto. E esta semana vem conversar connosco Manuel João Vieira. Olá, candidato Vieira, seja bem-vindo ao Geração V e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado eu é que estou muito contente em ter aceitado este convite. Eu sou o Vasco Calhardo, vou ser o moderador destas conversas e comigo hoje tenho o Alberto Cunha e o Manuel Paes. Olá aos dois, preparados? Olá, boa noite. Preparadíssimos, um bom ano aos nossos ouvintes. Exatamente, bom ano. Manuel João Vieira, antes de avançarmos para as perguntas mais elaboradas, queremos saber muito rápido o que faria o Presidente Vieira se recebesse estes 3 diplomas em Belém. Ou seja, se promulgava, se votava ou se enviava para o Tribunal Constitucional. Eu vou agora apresentar. Estes 3 que o Marcelo mandou para trás? Não, vamos apresentar outros. Está bem. Pode ser? Muito bem, então recebe um diploma em Belém do projeto de lei que aprova o regresso do serviço militar obrigatório em Portugal. Promulga, veta ou envia para o Tribunal Constitucional? Isto dependeria sempre da altura, não é? Se nós estivéssemos numa ocasião em que a pátria estivesse em perigo, eu votaria o documento. Estando numa ocasião em que a pátria não me parece estar em perigo, eu votaria. Muito bem. Há bocado disse que votava, não é? Não, eu deixava andar. Muito bem. Alberto? Chegaria um projeto de lei que implementaria tetos de renda obrigatórios. Não há mais rendas do que um certo valor. Pois, depende dos andares, não é? Quantos andares é que tem? Eu acho que o teto obrigatório deve ser pensado em função das pessoas. Deve ser pensado em função do que as pessoas recebem. E se eu for Presidente da República, as pessoas vão receber 5 mil por mês. Vamos restabelecer a classe média, porque a classe média tem-se perdido, né, nestas coisas todas, desde o 25 de Abril até agora, sobretudo nas últimas décadas. E isso é um fenómeno a nível mundial, é um fenómeno que acontece nos Estados Unidos, que acontece em Inglaterra. Portanto, eu acho que é preciso restabelecer uma série de... É preciso refundar a economia, porque o assunto apenas... Se nós observarmos apenas os tetos das rendas, eu vou-vos dizer quais são os limites dos tetos das tendas na faixa de Gaza. Portanto, não vale a pena. Muito bem. O Manel agora? Se chegasse à presidência um diploma sobre a retirada da possibilidade de casais do mesmo sexo de se casarem, o que faria? Promulgava ou votava? Acho que não fazia nada. Não fazia nada? Nada. Muito bem. Vamos avançar agora para as perguntas mais elaboradas e a primeira é do Alberto. Nova presidência, segunda presidência Trump trouxe uma continuação da sua política externa, mas em particular um agravamento da sua visão em relação à Europa, e tanto a nível comercial como militar. Queremos imaginar um futuro presidente Manuel João Vieira a receber ou a ser convidado para uma visita oficial pelo presidente Trump. O que diria Manuel João Vieira como presidente da República em favor da posição portuguesa e do que seriam as relações com os Estados Unidos? Eu já ouvi até dizer que ele quer transformar a Costa da Caparica na Riviera do Atlântico. Aceitava isso? Teria que haver muito dinheiro por trás, não é? Muita corrupção. E há sempre corrupção, não é? Quando se passa política nos Estados Unidos, lá é normal a corrupção. É outro universo. Mas gosto muito do boné do Donald Trump. Gosto muito do boné. Gosto das gravatas, das camisas. Gosto muito da mulher, Melania Trump. Gosto também do chapéu da Melania Trump. Levaria um chapéu e a Ivanka. A filha, sim. Ivanka Trump. Também gosto muito da Ivanka Trump. Eu acho que é uma família maravilhosa. Eu acho que é uma nova Camelot, não é? É uma nova Camelot. Aquilo é um sítio abençoado por um tipo de Deus que se chama o Deus de Dinheiro.
E eu gostava de chamar a atenção para os radioespectadores que Portugal é o 14º país com mais reservas de ouro no mundo. Isto é, Portugal não é um país propriamente pobre. O que acontece é o que é que nós fazemos com os nossos recursos. E aquilo que nós estamos a fazer com os nossos recursos é um bocado disléxico. É obrigarem uma pessoa que desenha com a mão direita a fazer coisas com a mão esquerda. É isso que me tem parecido a democracia portuguesa. Muito bem. Manel? Eu queria perceber que motivações tem um homem das artes para este envolvimento político, digamos, tardio, e se acha que consagra os conhecimentos institucionais, administrativos e legais suficientes para o mais alto cargo da nação. Bom, isso foi tudo submetido. Agora, em relação ao tempo, eu comecei isto em 2001. Portanto, já vai mais de uma vintena de anos, 20 e tal. E na altura, quando começou, tinha apenas como propósito fazer um programa televisivo sobre um candidato que era muito parecido, curiosamente, isto é em uníssono com os Simpsons a preverem o Donald Trump como presidente. Era um presidente que jogava golfe, fazia essas coisas e tal. E o que aconteceu foi que pela primeira vez a internet começou a ter um feedback em Portugal. Esses vídeos foram todos para o feedback. Os cartazes foram todos para o computador. E às tantas, quando havia concertos, nós recolhíamos assinaturas e, portanto, o que acontece é que acabou por ser uma performance feita tanto em vídeo como em áudio, como propriamente na vida real. Portanto, transpusemos as coisas, porque na altura nós viemos da arte, não viemos da política. Muito bem. É a primeira vez que vai estar no boletim de voto, correto? Correto, porque exatamente eu creio que muitos dos votantes, daqueles que queriam ser votantes há não sei quanto tempo e que acharam que o sistema era muito complicado porque eram necessárias duas assinaturas, uma normal e outra que tinha que passar por uma junta de freguesia que eu está doente, talvez daqui a 3 dias. A burocracia era muito. E nós tínhamos muitos papéis e não tínhamos maneira de ir a ponto da Delgada e Bragança e percorrer o país todo. E éramos uma equipa muito pequena. Precisávamos de ser um partido para ter conseguido autentificar essas segundas assinaturas que têm a ir pelas... Mas pronto, conseguiu este ano? Este ano consegui. Eu aliás, filo com alguma tranquilidade porque não estava à espera. Não estava... A internet ajudou muito. O meu horizonte era o horizonte mínimo. Portanto, estava-me mais ou menos... Conseguiu quase o dobro? Sim. Achei estranho. A internet ajudou muito então este ano, não é? Eu acho que sim, ajudou. Eu não sabia que havia tantas pessoas que tinham acesso a esta coisa da... Como é que se chama? A chave móvel digital. Sim. E eu aprendi a fazer, a ir lá ver e tal. Já não me lembro agora que não preciso de ir, já me devo ter esquecido. É como aqueles exames de matemática que não está. Logo a seguir ao exame esquecemos tudo. Logo a seguir esquecemos. Exatamente. Alberto. Agricultura. Portugal é um país de agricultura, mas na data em que se celebram 40 anos que nos juntamos à CE, existe o sentimento, por exemplo, na produção de vinho, mas não só, que a agricultura portuguesa, a produção de vinho não é tão competitiva, tanto nacional como internacional, para criar empregos, para criar riqueza, como era há 30 ou 40 anos. O Manuel João Vieira, como presidente, o que é que poderia fazer por este setor? Bom, nós estamos a falar aqui de um setor muito específico. Eu acho que com o aquecimento global, em princípio, a tendência é o álcool ser mais alto, mas a qualidade não vai aumentar por causa disso. Há pessoas que estão a fazer neste momento, os alemães e os austríacos compraram terrenos no país de Gales para fazer vinho. Portanto, todo este panorama está
com os problemas climáticos está a ser afetado. Agora, o que eu acho é que nós tínhamos uma agricultura, eu lembro-me quando era pequeno, que era uma arquitetura em que havia pequenos terrenos, pessoas que tinham pequenos terrenos e que lá se iam amanhando, e havia uma agricultura de pessoas que tinham grandes terrenos e que contratavam quando queriam as pessoas, os desgraçados, para trabalhar. Portanto, estava dividido em estes dois tipos. Por acaso, o meu avô tinha um monte não tinha muito dinheiro, tinham uns burros, umas carroças, umas coisas, ia à feira, gastavam algum dinheiro na farra quando voltava. O meu outro era professor primário, mas eu, quando era pequeno, consegui ver, as aldeias eram lindas, porque eram todas feitas em granito, a paisagem portuguesa era das mais belas do mundo. Ainda é. Acha que já não é? E não havia eucaliptos. Só havia eucaliptos mais naquela parte bairrada norte. Então é contra a plantação de eucaliptos. E não havia acácias, aqueles infestantes. Era uma paisagem diferente. Não, eu acho que Portugal continua a ser um dos mais belos países do mundo. Para mim, eu prefiro passar férias em Portugal do que ir lá para fora. Muito bem. Estamos de acordo. Não respondi à pergunta, mas também não faz mal. Alberto, queres continuar no mesmo tema? Ou passamos? O tema era bom. Qual era o tema? Sim, agricultura, produção de vinho, qualidade do nosso vinho. Além do vinho, eu acho que nós estamos no bom caminho naquilo que diz respeito ao foco na qualidade e na quantidade de enólogos que nós temos neste momento, a supervisionar as mais diversas castas. Nós temos, salvo erro, 2 castas principais, que é o Tinta Roriz e outra qualquer, e depois põem-se outras para dar um perfume mais assim, mais assado. Eu não percebo muito de vinhos, mas gosto de os beber. Eu acho que isto é um problema a nível da Comunidade Europeia, que se tem que resolver ao nível da Comunidade Europeia. Até que ponto é que nos serve ainda a Comunidade Europeia, do ponto de vista da política agrícola comum, mas também do ponto de vista da defesa, de outros pontos de vista. Nós o que estamos a assistir há alguma desagregação Acha que seria na importante, Comunidade Económica Europeia. Acha que seria importante termos uma supranacionalização da política de defesa na União Europeia? Sim, porque aí tínhamos um regimento que era com aqueles ratos do entroncamento, não sei o quê, tínhamos fisgas. Portugal não tem produzido, desde a guerra ultramarina, não tem produzido assim grande material, parece-me a mim. Era necessário refazer isso tudo para ter uma economia um bocadinho mais de guerra. Agora, quem é que nós temos aqui que nos pode atacar assim de repente? Quem é que acha? Assim de repente o Oceano Atlântico pode subir, é chato, mas não podemos fazer nada. A Espanha na Espanha temos aqui o problema das águas internacionais e do respeito pelas convenções dos rios, que não são, a maior parte das vezes, respeitadas por Espanha. Temos uma central nuclear que já devia ter sido desativada há 20 anos e que continua em funcionamento, e deram agora autorização para funcionar ainda mais tempo. Portanto, se há aqui um problema de água, e há um problema de água, e se esse problema não se consegue resolver pela via diplomática, nós também estamos em maus lençóis, porque não podemos dizer que o nosso exército foi disperso, não é? Há uns tipos que roubam umas coisas nos paióis, mas acho que... Sim. Manel, próxima pergunta. Eu ia lhe perguntar, o que faria Manuel Vieira numa situação internacional instável, como a atual, para efetivar, dentro das suas funções, claro, a projeção de Portugal tanto na União Europeia como nas Nações Unidas? Eu usava a bomba V. A bomba V é a bomba Vieira.
Ok. É uma bomba muito superior à bomba de neutrões, à bomba de prótons e à bomba de eletrões. Isto é provado cientificamente? É tudo. Esqueci-me de trazer os papéis. Mas a bomba V é uma bomba que é a bomba da verdade. E uma vez desencadeada, as pessoas não são capazes de mentir. E todos os seus fatos, todas as suas máscaras caem. E aí, com a bomba V, vamos poder ver quem é que é quem sob essa máscara. Por exemplo, o que é que está debaixo da máscara do Trump? Se calhar não está nada. Pois, o que é que acha? A bomba V era uma. Outra era a enorme bomba de mau cheiro. Que também podemos espalhar. Essa espalhava aonde? Exato. Depende, mas é que nós temos que ver quem são os nossos adversários. Agora, o que eu faria é, nós faríamos um país ecológico. Eu acho que há uma coisa muito importante, que as pessoas devem ser felizes. E na Constituição não está garantido o direito à felicidade. Eu exigiria que estivesse garantida na Constituição o direito à felicidade. Então, e como é que acha? Como responsabilidade do próprio governo. Sim. E esse direito, como é que se consagra esse direito à felicidade? O que é que acha que para os portugueses seria essa felicidade? Como é que A felicidade não é a mesma coisa para todas as pessoas, portanto teria que ser visto caso a caso. E isso ia dar trabalho a muito E fazer o Ministério da Felicidade. Pois, por exemplo. Ministério da Felicidade, então o outro fez o Ministério da Guerra, eu gostava de fazer o Ministério da Corrupção. Para acabar com a corrupção. Para acabar. O Ministério da Corrupção, pelo menos, todas aquelas coisas iam todas para o Ministério da Corrupção. E hoje lá que se entendesse. Ficava mais centralizado. É isso? Ficava ali e depois fazia-se assim uma espécie de um campo de prisioneiros e aquilo só saíam de lá quando chegassem a uma deliberação. Manuel João Vieira, é tempo de ouvirmos a sua recomendação. O que é que vai sugerir às pessoas que nos veem e ouvem? 24 horas de sono. Acho que as pessoas andam demasiado acordadas. Acho que deviam passar 24 horas a dormir, a descansar, num sono reparador, para ver depois, no dia em que acordassem, as coisas com outros olhos. O Manuel João consegue dormir 24 horas seguidas? Precisava do auxílio, talvez, de um cirurgião que me desse aquelas coisas que deram a Michael Jackson. Propofol. Sim. Alberto, pergunta. Queria fazer aqui uma pergunta sobre a saúde e já agora até é interessante falar desta questão do descanso, porque acho que pouca coisa que os candidatos concordam é que a saúde está mal. Toda a gente diz que a saúde está mal. Queria ouvir o que é que o Manuel João Vieira acha e se acha que há alternativas fora do sistema de saúde, por exemplo, o Dormir Mais, podem ajudar à saúde dos portugueses. Acho que devia haver um Ministério, como o Trump fez, devia ser o Ministério da Doença. Da doença? Sim, e não o Ministério da Saúde. O que propus já é que é proibido estar doente. É proibido estar doente porque nós vamos arrancar com um programa por satélite que detecta toda e qualquer malfunção nos organismos vivos dentro do perímetro de Portugal e, portanto, esse tipo de prevenção faz-nos a poupar a jusante. Portanto, será proibido estar doente e quem der começar para aí a tossir vai para a Ilha da Madeira fazer um curso de yoga. Como eu já disse. Mas quanto tempo na Madeira? Quanto tempo na Madeira? Isso parece-me o título de um livro. Quanto tempo na Madeira? Quanto tempo na Madeira? Que tipo de livro? E que tipo de livro? O livro do Alberto João Jardim sobre o bicho da Madeira, não sei. Que é feito dele, a propósito? Ele agora vai apoiar o Almirante Gouveia Melo. Muito bem. Manel, próxima pergunta. Qual é a sua opinião sobre o crescimento nos jovens de ideias associadas à extrema-direita? Se acha que estamos a entrar num novo ciclo político e acha que a democracia está em risco? Eu não acho que a democracia está em risco. O que eu acho que está em risco é a inteligência. A extrema-direita a que me refiro
É uma extrema-direita de conversa de café, mais do que uma extrema-direita muito elaborada, com um programa muito determinado, como o Mein Kampf, por exemplo, ou mesmo como os programas de Mussolini. É mais baseada na conversa de café e numa coisa e num problema de identidade. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Ao menos não sou como aos pretos e os monhões. Estes gajos estão-nos a lixar e tal. Portanto, a ideia de simplificar toda a vida política com um bode expiatório é muito aliciante. É muito aliciante porque é muito simples para as pessoas percebem isso tão bem como o futebol. Ainda é mais simples que o futebol. Então, e acha que, por exemplo, então, se o Chega eventualmente chegasse a conseguir formar governo, que seria um governo que não teria pernas para andar? Acha que não tem estrutura? Não sei, eles têm todos pernas. Não sei. E o que é que se há algum coxo. O que eu acho que se o Chega teria pernas para andar. Bom, o Chega não seria um governo maioritário, parece-me a mim. Esperemos que não. Pelas sondagens. Em princípio, não. E, portanto, haveria aí muita sacudidela. E a última pode ser considerada o orgasmo, não é? As sacudidelas que chegam. Mas o que é que pode dizer a um jovem que está encantado com o Chega e com o André Ventura? Com esses ideais. Eu tive essa experiência com um sobrinho meu e falei com ele sobre o assunto de uma forma inteligente. O que é que lhe disse? E o que ele disse? Não, mas ele quer mesmo acabar com a corrupção, ele quer mesmo. Isto é, as pessoas deixam-se encantar, não sei como é que é possível. Ainda por cima, tendo tantos casos de corrupção. Deixam-se encantar pela linguagem fascista, simplista, e pelo falar alto. É isso que se passa. E por outro lado, temos que convir que estes anos todos de democracia, mais ou menos centrista, mais ou menos centro-direita, centro-esquerda, sempre a saltar entre PS e PSD. Provavelmente as pessoas talvez já estejam um bocado querem experimentar outra coisa, são jovens. Mas não quer dizer... É como as drogas. Mas vou experimentar o não sei o que acaba em ol e depois morre. Pão. São jovens. Bem, Alberto. É interessante falar de centro-esquerda e centro-direita. Há um dos outros candidatos, aliás, teve uma entrevista relativamente conhecida por uma dificuldade de responder onde é que ele se situava no espectro político, esquerda-direita. Queria perguntar ao Manuel João Vieira. Onde é que se situaria o Manuel João Vieira no espectro político? Eu sou no extremo centro. Mas extremo centro, esquerda-direita. Isto é, eu tanto sou patriota no caso de Olivença, e acho que devemos recuperar Olivença, e nesse aspecto sou patriota e de direita, como acho que as pessoas deviam ter todas um salário digno, acesso à saúde gratuito e à educação e essas coisas. Portanto, considera-se ecologista? Considero-me ecologista desde pequenino. Sim. E reparei, já tenho uma certa idade, reparei nas mudanças sem precisar de olhar para os gráficos. Acha que devem ser feitos mais esforços, principalmente a nível internacional e no multilateralismo, para esse reforço contra a luta contra as alterações climáticas? Acho que cada vez que se fala na luta contra as alterações climáticas, nos vamos afastando do ponto de Paris. Na realidade, emitimos hoje em dia muito mais emissões poluentes do que nessa altura. Portanto, desde essas várias conferências que houve, que vai subindo a pique o nível do carbono entre nós. O que é que se pode fazer? 10 anos depois, chegaram à conclusão que a esmagadora maioria dos países não cumpriu as metas com que se comprometeu. E isso vai continuar assim. As pessoas não têm tendência a pensar a médio prazo. Só pensam a curto prazo. E é por causa disso que vão acontecer
é inevitável, e já estão a acontecer estas migrações de pessoas que deixam de poder utilizar os seus terrenos agrícolas, que se transformam em desertos. Isso leva também a guerras portanto, guerras, miséria, migrações em massa. É o que dá o aquecimento global. Agora, nós neste momento, se conseguíssemos manter 1.5, que não sei se já ultrapassámos, pela estimativa dos cientistas, isto ainda ia subir um bocadinho. Portanto... Sim, a tendência é aumentar. Ia subindo, porque isto é um bocado como parar o Titanic. Já estamos na fase em que a banda está a tocar perto do final? Não sei, já temos aquela rapariga lá na proa, ou não sei. Tem muita piada, mas não tem piada, porque... Sim, é um assunto sério. Há formas simples, tipo plantar árvores, mas enfim. Há algumas formas de mitigar, não de parar, mas de mitigar este problema. Acha que não existem outras medidas que podiam ser tomadas, principalmente nas grandes indústrias, desde o fast fashion até outras... Eu acho que sim, acho que seriam mais impactantes do que... Eu acho que as grandes indústrias, nós estamos aqui a pensar que aquilo que mais polui, que é um terço da poluição, é gerada pelo tráfego naval, tráfego em contentores, nos super navios de contentores. Se nós formos pensar um bocado nisso, estamos tramados, porque pois, qual é a alternativa, não é? Para fazer isso em barco à vela, pois. Era preciso... Por isso, qual será a alternativa, então? Eu acho que a alternativa é começarmos devagarinho a baixar a escala e a aproximarmos um bocado mais daqueles anos que foram, em Portugal não, mas nos anos 60, em que havia classe média, por exemplo, em Inglaterra, tentarmos aproximarmos um bocadinho mais disso. Poderíamos não ter tantos carros por habitante. Poderia haver algum transporte animal. Eu não estou a dizer para pôr uma junta de bois a andar ali no Recio, mas eu acho que devíamos parar com esta tendência psicótica de irmos sempre em frente cada vez mais depressa e de nos dirigirmos ao abismo, porque isto é suicida. E as pessoas, como não gostam de falar em temas suicidas e prementes, entretanto fazem guerras que fazem guerras que não servem para nada, a não ser para matar pessoas, não é? Como é o caso da Palestina e lá dos soviéticos, ex-soviéticos, e da Somália, e as guerras que andam por aí, Filipinas, não sei o quê. Alberto. Continuando aqui no progresso tecnológico, eu, como professor universitário, é algo que eu tenho visto muito, que é o efeito da inteligência artificial na forma como os meus alunos pensam ou não pensam ou fazem os trabalhos. Como é que o Manuel João Vieira vê a inteligência artificial, positiva ou negativa, e como é que acha que pode ser melhor utilizada, se é que acha? O que eu acho é que a única maneira de utilizar a inteligência artificial é como esboço. Isto é, nós temos... eu quero fazer aqui uma coisa... isto talvez se aproveite, mas eu acho que a maior parte do texto tem que ser feito pela pessoa. Pronto. Acho que há ali uns elementos ou outros elementos que se podem safar. Agora, a inteligência artificial tem um senão. Vai contra os direitos de autor, vai contra tudo aquilo que há em todas as bibliotecas do mundo. Quer dizer, isso é bom, mas por outro lado é um bocado esquisito. E depois há sempre subtis palavras que de repente que não deviam estar ali, que vieram de outro sítio, que provocam assim um mal-estar. Agora acho que, por exemplo, para fazer animação é bom. Já utilizou o ChatGPT, por exemplo? Já utilizei o ChatGPT. O que é que achou? Achei que precisava de quitoso. Quitoso para os piolhos? Porquê? Os chatos. São chatos. Não, mas os chatos agora GPT são chatos muito mais adiantados. E eu experimentei fazer um discurso
e queria um discurso de um presidente de Portugal que metesse ordem em torrinho, com os direitos dos animais, e aquilo escreveu um discurso todo direitinho, a dizer camaradas ornitorrincos, não sei o quê, tal. Gostou do discurso que o ChatGPT preparou? Gostei, depois tive que o refazer porque havia algumas partes que eram um pouco estranhas. Mas, de facto, é possível. É possível ter-se estupidez natural e utilizar a inteligência artificial. Sim. É muito bom. Muito bem, Manuel João Vieira, antes de fecharmos, queremos fazer consigo o desafio que temos promovido com todos os candidatos, que é pedir que nos diga um ponto positivo de cada partido com assento parlamentar, visto que se está a candidatar para um cargo que deve gerar consensos, promover a estabilidade e manter o diálogo com todas as forças políticas. Podemos começar? Um ponto positivo. Se tiver, não é obrigado a dizer. Vamos começar. PSD. PSD. Um ponto positivo. Um ponto positivo. Se não tiver nenhum, pode dizer que não tem nenhum. O ponto positivo do PSD é continuar a ser igual a si próprio. Muito bem. Chega. O Chega leva um ponto positivo por ser um partido, se bem que eu não concordo com a ideologia, ser um partido que faz barulho. O PS. O PS é um partido que está numa certa depressão, porque aquilo que aconteceu na maioria absoluta foi uma coisa tipo Watergate. Portanto, dou-lhe o mesmo ponto que ao PSD, porque conservar vai ficar igual a si próprio com este novo candidato à presidência. Talvez um bocadinho mais à direita. A Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal. Bom, a Iniciativa Liberal eu nunca percebi o que é que quer dizer liberal em português e liberal em inglês. São dois termos que são completamente diferentes. Liberal em inglês está associado a uma liberalidade nos costumes, mais ou menos em tudo, e também está mais ligada à esquerda, ao passo que a Iniciativa Liberal está mais ligada a questões que são caras à direita. Entre a Iniciativa Liberal e o PSD, eu acho que a Iniciativa Liberal tenta ser mais específica em relação aos temas. E por isso dou-lhe também um valor. E o LIVRE? O LIVRE tem lá um tipo que é primo de uma amiga minha, por isso dou-lhe 3. PCP? O PCP eu vou-lhe dar 2 porque o meu tio Juvenal era membro do PCP, eu gostava muito do meu tio Juvenal. Acho que o PCP é o único partido que continua a dizer a mesma coisa há 40 anos. São coerentes, não é? E pelo menos não podemos dizer que eles digam coisas diferentes, digam isto aqui e aquilo ali. O CDS? CDS é um partido. Certo. CDS é um partido. Não nos podemos esquecer disto. E é um partido ao qual eu vou dar quando tiver um membro do... Tem membros do Parlamento. Tem 2 deputados, sim, neste momento. Então eu dá meio por deputado, dá 1. Mas então não há nenhum ponto positivo do CDS? O CDS foi um partido muito interessante no pós-25 de Abril. Partido fundador da democracia. Porque era fundador da democracia, era o partido mais à direita que se encontrava, possivelmente. Havia também o MDLP e o ELP, mas já era diferente. Então, a social-democracia cristã, ou a democracia cristã. Sim. De facto, na realidade, eu acho que aquilo era um coito de pessoas coniventes com o regime anterior. Entretanto, evoluiu, e depois eu não posso... Eu assisti a coisas
Não pode dizer aqui. Entre membros do CDS, que eu prefiro não... Muito bem. O Bloco de Esquerda? Pode beber água se quiser. Se quer beber... O Bloco de Esquerda... Aqui uma pausa. Perdeu para o LIVRE. Eu gosto muito do Bloco de Esquerda e aprecio muito a coragem da Mortágua, apesar de tudo, ter feito aquela viagem toda de barco a remos. E portanto, só por causa disso, vou-lhe dar 2 valores. E agora só faltam 2 partidos. O PAN? O PAN é giro. Podia-se chamar PIN. O PAN, eu acho que sim. Qual seria a sigla do PIN? A sigla. O que é que significaria o PIN? Boa pergunta. Eu acho que o PIN devia ser um triângulo agudo, com a parte aguda voltada para baixo, que é um PIN. É mais ou menos um símbolo. Mas ponto positivo. Eu acho que tem um ponto positivo porque preocupa-se com alguns animais, não se preocupa com outros. E para acabar, o JPP da Madeira. O JPP é SARL, não é uma firma de construção civil. Não. Juntos pelo Povo, é o Partido Regional da Madeira. Não sabia. Isso mete descendentes do Alberto... Não. São dissidentes do PS Madeira. E descendentes deste último também. Deste último... aquele que houve um caso. Isso já não tenho a certeza, mas já foi há uns anos que em relação à Madeira, a Madeira é sempre igual. Portanto, eu vou-lhe dar a Madeira é sempre um jardim, é sempre um carnaval, é sempre uma maravilha. Sabem que eu estive em palco, tive a honra de partilhar o palco com o grande Alberto João Jardim, vestido de índio, num carnaval no Funchal. Nunca me vou esquecer disto. Deve ter sido uma boa experiência. Maravilhosa. Sim. Foi bem recebido. E dançava bem. Acredito. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado, Manuel João Vieira, por ter vindo conversar connosco. Boa campanha e boa sorte. Muito obrigado. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Obrigado, Alberto Cunha e Manuel Paes. Foram grandes companheiros aqui. Eu sou o Vasco Calhar. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.